Olá pessoal, bem-vindos a Degustando Whisky. Eu sou Márcio Becker, esse vídeo número 36. É bom estar de volta e hoje eu vou degustar com vocês um whisky um pouco desconhecido, o Kilchoman Maker Bay ano 2013. Um whisky que, além de proporcionar uma boa degustação, vai nos permitir uma pequena viagem de volta no tempo. Já explico melhor. É um whisky que serve de exemplo para um assunto muito pouco comentado, que tem relação com versionamento de whisky. E por fim, é um whisky que faz a gente repensar aquele ditado que diz que o whisky jovem não presta. Será que não presta mesmo? Veremos. Vamos começar com a nossa pequena viagem de volta no tempo, até porque é uma forma da gente introduzir a destilaria, certo? Kilchoman. Kilchoman é uma destilaria escocesa, fundada na metade final de 2005, ou seja, tem um pouco mais de uma década de existência. O que no mundo do whisky não é nada, é um período de tempo super curto. Mas o fato é, apesar de ser uma destilaria jovem, recente, eles optaram por um conceito de produção de whisky que nos leva a uma época em que o whisky era produzido não por empresas, destilarias, mas por pessoas, destiladores. Pessoas essas que geralmente eram fazendeiros, produtores rurais. E por isso, por causa desse conceito, Kilchoman não é simplesmente uma destilaria qualquer. É, na verdade, uma farm distillery, uma destilaria com características de fazenda. Legal, né? Mas e daí? E daí? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre uma farm distillery que Kilchoman e uma destilaria normal? Para a gente entender essa diferença, eu vou explicar bem rapidamente como é produzido o whisky num, como é produzido o whisky no outro. A gente compara e entende, certo? Começando pelas destilarias normais. Qual é a primeira coisa que a maioria esmagadora das destilarias atualmente faz quando vai começar um novo período de produção de whisky? A primeira coisa que eles fazem, normalmente hoje em dia, é pegar o telefone. Pega o telefone, faz uma ligaçãozinha e encomenda algumas dezenas de toneladas de grãos de malte pronto para utilização. E assim, algum tempo depois, normalmente algumas semanas depois, chega à destilaria essas dezenas de toneladas de grãos de malte pronto para uso. E eles vão ter o malte. Vão fazer o que com o malte? Vão fazer whisky. Ou seja, vão moer o grão, preparar o mosto, fazer fermentação, destilação, vão colocar nos barris para maturar. E no futuro, quando eles acharem que o whisky está bom, vão envasar. Ou, abrindo parênteses, vão mandar envasar, porque tem muita destilaria que nem setor de envase tem. Um pequeno detalhe, fecha parênteses. Tá? E na Kilchoman, na Farm Distillery, qual é a primeira coisa que eles fazem quando vão começar um novo período de produção de whisky? A primeira coisa que eles fazem na Farm Distillery, dependendo das condições climáticas, vestir botas. Ou algo do tipo. Para quê? Para sair a caminhar pelas terras da fazenda. Para verificar as condições do solo, quem sabe até coletar uma amostra, eventualmente, de solo para fins de análise. Tudo isso para daí então semear, produzir e depois de meses acompanhando o desenvolvimento, colher cevada. E aí eles vão ter cevada em mãos. E vai fazer o que com esse monte de cevada que eles vão ter em mãos? Vão transformar cevada em cevada maltada, malte. E vão fazer isso lá mesmo, na própria destilaria, na própria fazenda, através do tradicional processo de malting floor. E aí eles vão ter malte. E vai fazer o que com esse monte de malte? Vai fazer whisky, que nem qualquer destilaria faz. A partir daí, nada de mais, nada de fabuloso. Vamos fazer whisky. Pequeno parênteses, quando chegar lá no fim, na hora de envasar, eles vão envasar lá mesmo, porque eles têm um pequeno, mas funcional, setor de envase. Resumo da história. Onde está a diferença? Onde está a diferença? Enquanto que os livros citam que a primeira etapa no processo produtivo do whisky é a maltagem, na prática, a maioria esmagadora das destilarias, mais de 90% das destilarias, não pratica mais maltagem nas suas instalações e compra malte pronto, no máximo a partir de uma especificação, malte pronto. Tá? Em contrapartida, Kilchoman, na Farm Distillery, começa o seu processo produtivo muito antes da maltagem, lá no preparo do solo, que vai então produzir o grão que eventualmente vai se transformar em whisky. E dessa forma que a gente percebe que a Kilchoman, através desse conceito, resgata uma parte esquecida da história do whisky, uma parte bem esquecida, em que quem produzia o whisky era a mesma pessoa que produzia o grão.
E por isso, por causa desse conceito, também porque realmente é uma destilaria muito legal, é uma destilaria que eu fortemente recomendo para fins de visitação. É uma destilaria que, se a gente for lá conhecer, a gente vai entender de onde vem, para onde vai cada uma das coisas que fazem parte da produção de whisky. É bom de entender como funcionam as coisas, tá? Tudo isso é muito interessante, é muito legal, mas eu também preciso ser bastante franco com vocês. Conceito, prática. Na prática que o Roman produz muito mais whisky do que produz grãos. Isso significa dizer que muito do whisky que é produzido na Kilchoman também utiliza malte comprado pronto, assim como fazem qualquer destilaria normal, comprado pronto. É chato saber disso, depois de entender todo esse conceito? É chato, eu concordo que é chato. Mas eu acho que não tira o mérito da Kilchoman por ter adotado esse conceito, porque a gente percebe que eles vêm tentando ampliar a adoção deste conceito cada vez mais, aumentando a área produzida, investindo neste conceito, tá? Além disso, são uma destilaria super pequena, com recursos financeiros bastante limitados, e esse conceito é bastante arriscado e custoso. Então não é uma coisa muito simples não. Pode parecer simples plantar alguma coisa, mas depende de dinheiro, de tempo, de clima, de muita coisa, tá? Não é tão simples. E é uma destilaria super interessante no fim das contas. Mas não é só a destilaria que é interessante. Os produtos da Kilchoman, que nem o Maker Bay, também são bastante interessantes. O Maker Bay, por exemplo, é um whisky que tem versionamento. Até aí, nada demais. Todos os whiskies têm versão. A gente aqui não sabe. A gente não sabe porque a gente não é informado disso. Mas lá na destilaria, lá na indústria, eles têm tudo muito bem registrado. Qual é o lote, qual é a versão de whisky, como aquele whisky é composto, qual é o tipo de barril, tipo de whisky, modo de produção, qual é a composição da mistura, para que mercado consumidor vai, está tudo muito bem registrado. Eles só não nos informam. E eles têm os motivos deles para isso, a gente nem vai entrar nesse mérito. Então alguma espécie de versionamento sempre existe, a gente só não é informado disso, certo? O que difere, no caso aqui do Maker Bay, da Kilchoman, é que a Kilchoman vem informando ao mercado toda vez que coloca uma nova versão do seu whisky no mercado. Então a gente vê que houve o Maker Bay 2012, 2013, 2014. Além disso, eles informam a composição daquela versão. E é isso que o Maker Bay nos adiciona de interessante. Entender como a cada versão o whisky na sua composição pode mudar. Vamos para a prática que fica mais fácil de entender? Vamos para a prática. Maker Bay 2013. Que whisky é esse? É um whisky que é uma mistura de whiskies de 4 e 5 anos, maturados em barris ex-bourbon da Buffalo Trace, barris de primeira utilização, que a gente chama de first fill, sendo que somente os whiskies de 4 anos tiveram finalização de 1 mês em barris que contiveram previamente sherry oloroso. Além disso, mistura-se tudo, 46% teor alcoólico, sem corante, sem filtragem a frio. Legal. É diferente da versão 2012 do Maker Bay, que era uma mistura de whiskies de, pasme, 3, 4 e 5 anos, maturados em barris ex-bourbon da Buffalo Trace, barris de primeira utilização, que a gente chama de first fill, sendo que somente os whiskies de 4 anos tiveram uma finalização de 2 meses em barris que contiveram previamente sherry. Além disso, o mais interessante, na versão 2012, 60% do whisky era whisky de 3 anos. 60% whisky de 3 anos. 35% whisky de 4 anos e 5% whisky de 5 anos. Então a gente verifica que majoritariamente a versão 2012 era um whisky de 3 anos. E houveram então diferenças de 2012 para 2013, assim como houveram em 2014, 2015, 2016, sempre houveram diferenças. Para quem quiser saber essas diferenças todas, a cada versão, está no artigo lá no site, bem detalhado cada versão, sua composição, para quem quiser. Aqui vai ocupar muito tempo explicar cada versão e foge um pouco do assunto principal. Isso ou seja, houveram diferenças na composição do whisky. Vai mudar a nossa vida em alguma coisa saber disso? Depende. A princípio eu vou dizer para vocês que não muda nada. Depende de quão criterioso a gente é com nossos whiskies. Só isso. Mas assim, às vezes a gente percebe que muda alguma coisa no whisky.
tá? Aroma, sabor, textura, às vezes muda, às vezes é por causa realmente da composição, mas muitas vezes é porque o nosso paladar muda, o nosso paladar também muda e a gente nem percebe, mas ele muda e a gente acha que o whisky mudou, tá? Mas às vezes realmente é por causa da composição. É bom a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente questiona para as pessoas a respeito de determinados whiskies. Ah, já provou o whisky X, ah, já provou o whisky Y, o que tu achou? Que, né? Às vezes a pessoa provou uma versão de whisky 43% teor alcoólico, outro provou uma versão 40%, né? Que era para o mercado X, outro que era para o mercado Y, né? Às vezes de um ano muito diferente do outro. Pode haver diferenças na composição e acaba mudando alguma característica do whisky, então muda a impressão também. Então é só bom a gente ter ciência disso, mas não que é uma coisa que a gente precisa se preocupar, certo? Mas é hora da gente degustar o nosso Kilhoman no Maker Bay. Já estou com a boca seca de tanto falar. O Maker Bay é um whisky 46% teor alcoólico, sem corante, sem filtragem a frio. Vou degustar com vocês aqui o Maker Bay versão 2013, tá? É um whisky produzido em Islay, ele é turfado, E o que ele nos apresenta? É muito bom. No início, um aroma fresco, turfado e lembrança de praia. Lembrança de praia. É o cartão de visitas dele, praia esfumaçado, tá? Mas, por trás dessa fumaça, notas adocicadas, baunilha, chocolate, um frutado, maçã bem doce, planta, capim, presença do sherry, dá para perceber uma presença vínica de sherry, um amadeirado, mesmo sendo um whisky super jovem, presença de amadeirado, tá? Uma lembrança de terra. É muito interessante, parece dá uma lembrancinha de torta, de fruta, cuca de fruta. Muito bom, muito bom. Mas em geral é um whisky esfumaçado, tá? No paladar. E antes da gente proceder para degustação do paladar, é hora da gente brindar o homenageado do vídeo de hoje, que é o The Bottled, que foi o mais rápido a comentar no vídeo anterior, já de longa data, faz tempo que eu não gravo. No vídeo anterior foi o mais rápido a comentar, quero o meu Slantcheva. Então, para o The Bottled, a nossa mensagem, que tem muita relação com esse whisky aqui, que é do campo, que segue um conceito diferente e que vem conquistando o mundo, que é premiado, bem premiado, tá? É que as pessoas também, assim como esse whisky, as pessoas, não importa se é da cidade, se é do campo, se pensa igual a todo mundo, se pensa de uma forma diferente, né? Não importa. Se a gente quer, se a gente for atrás, se a gente correr, a gente pode, a gente também conquista o mundo. Slantcheva da Bottled. Caro amigo, é bom, é bom. No paladar, assim como no aroma, o cartão de visitas é a turfa e a lembrança de praia. Uma nota salgada, beira-mar, lembrança de terra, planta, o capim está presente de novo. Frutas, entra um pouco fruta cítrica aqui também, mas fruta branca bem presente. Eu diria até que fruta vermelha também, mas aí já parece meio confuso. O sherry, o amadeirado, ele é um whisky que é bem oleoso, ele tem uma boa oleosidade, mas ele é firme, ele é um whisky de corpo firme. E ele finaliza de uma forma longa, esfumaçada, mas e vem uma coisa interessante, é um esfumaçado com uma mistura de plantas com amêndoas. Muito elegante finalização, muito elegante. Com água e bem pouquinho de água, 3 gotinhas, não precisa mais que isso. Com água, ele não muda muito de características. O que acontece realmente é que ele atenua a turfa. Então no aroma a gente já sente um pouco mais as plantas e o frutado, ele fica uma coisa um pouco mais adocicada e menos esfumaçada, tá? No paladar, ele vai agradar um outro tipo de pessoa também.
pessoa que não gosta tanto de turfa. Ele atenua a turfa, fica um pouco mais apimentadinho, mas ele fica mais adocicado. Na verdade, tanto a questão de plantas quanto de frutas aumenta, mas aumenta junto uma certa doçura. Então baunilha, chocolate, o próprio malte, a doçura do malte fica mais perceptível. E ele finaliza da mesma forma. Minha nota para este single malt jovem, muito jovem, 4 aninhos, 86 de 100. É um whisky que, de fato, algumas pessoas vão achar ele um pouco quadrado. E realmente, ele é um whisky que não tem toda aquela maciez tradicionalmente esperada, todo aquele arredondamento de um whisky de 12 a 15 anos. Mas ele tem 4. Tem 4. Por outro lado, ele é um whisky muito, mas muito mais interessante do que vários e vários whiskies de 18, 21, 25 anos que eu já provei. Mas ele é muito mais interessante, muito mais interessante. Ele é um whisky que tem uma variedade grande de campos de sabor. O que significa isso? Significa que quando a gente for provar ele, a gente vai sentir vários tipos de sabor. Adocicado, salgado, amargo, amadeirado, esfumaçado, plantas, frutas, temperos, ervas, especiarias, produtos vínicos, produtos industrializados, terrosos, minerais, de tudo um pouco. Tipos diferentes, tipos diferentes. E apesar de ter essa variedade, não é uma mistureba qualquer, é um whisky muito bem equilibrado, muito bem trabalhado, com uma personalidade muito bem definida, uma personalidade de praia, e eu não tinha comentado ainda, mas Maker Bay é o nome de uma praia muito próxima da destilaria, então o whisky em si, em relação ao seu nome, tudo a ver, tudo a ver. E é um whisky assim, ele é turfado, bem turfado, mas ele não é tão turfado quanto um Laphroaig, um Lagavulin, um Ardbeg, tá? Mas ele já é bem turfado, então ele vai agradar as pessoas que gostam de turfa. Mas eu diria também, me arrisco a dizer que vai agradar também pessoas que não gostam tanto assim de turfa. Tem que gostar um pouquinho, mas vai agradar também pessoas que não gostam tanto de turfa. Porque se a gente adicionar um pouquinho de água e deixar respirar de 20 a 30 minutos, ele adoça bastante. Ele atenua a turfa, né, e coloca no mesmo patamar plantas e frutado. Mesmo patamar. Fica bem interessante mesmo, sem mudar muito das características. Tá? Por fim, a questão de que o whisky jovem não presta. Será que não presta mesmo? Esse aqui é um whisky super jovem. O whisky jovem não presta é um ditado do mundo do whisky, assim como existem vários outros ditados no mundo do whisky. E eu costumo dizer sempre a mesma coisa. Quanto mais whisky a gente conhecer, tipos diferentes, origens diferentes, modos de produção diferenciados, quanto mais a gente ampliar o nosso horizonte no mundo do whisky, mais a gente vai perceber que esses ditados, pseudo-regras, mitos a respeito de whisky só servem para uma coisa: para cair por terra. Para cair por terra. Só para isso. Na questão específica de que o whisky jovem não presta, por experiência própria, o que eu posso passar para vocês é que eu já provei whiskies jovens que não prestam. Assim como também já provei whiskies jovens muito bons. Muito bons. Whiskies envelhecidos, muito bons. Whiskies envelhecidos, muito ruins. Muito ruins. Tá? Então, tem para tudo que é cenário, para tudo que é opção. A questão de características entre um whisky jovem, whisky envelhecido, características de aroma, sabor, comportamento, tem muita relação com a maturação, com a etapa da maturação. E é um assunto bem relevante, mas que ocupa muito tempo, que merece 1, 2, 3 vídeos só sobre isso. Tamanha riqueza de detalhes sobre esse assunto. Tá? Claro que a gente não vai falar disso agora, porque o tempo já está acabando. Mas o que eu posso passar para vocês ainda a respeito de whisky jovem, para a gente dar uma pensada no assunto. Muito se fala que cada vez mais existem mais e mais whiskies jovens no mercado. É verdade, é verdade. E eles vêm, digamos assim, travestidos de whiskies sem idade. Não há nada de especificação de idade nos rótulos. Tem whisky jovem ali no meio normalmente. É normal, é verdade. É verdade quando se comenta isso. Assim como também é verdade que, devido à grande demanda de mercado, as destilarias cada vez mais colocam whiskies mais jovens no mercado. É verdade, é verdade. E também por questão financeira. Porque se a gente for analisar o momento em que há o custo na produção de whisky, até o momento que há o retorno deste whisky investido, passam-se anos. Anos. Quando começa a produzir tem um custo, anos maturando, esperando para colocar no mercado, né? E aí vem o retorno. Só depois de vender o whisky que passaram-se anos, aí vem o retorno. Então cada vez mais o pessoal
tem colocado whiskies mais jovens no mercado para ter um retorno financeiro antecipado. Tudo isso é verdade, mas também é verdade um outro fato que muito pouco se comenta. As destilarias realmente estão se organizando e estão investindo na sua produção de forma a produzir e colocar no mercado cada vez mais whiskies jovens e de qualidade. Então o que acontece hoje é que há uma preocupação grande a cada etapa do processo produtivo do whisky para que a cada etapa se obtenha um subproduto de qualidade. Então se a gente for verificar o que vem acontecendo mesmo é que quando a bebida sai do alambique, ele é um destilado já naquele momento de qualidade. De qualidade. E aí une-se a isso um barril de qualidade, em pouco tempo, um whisky jovem de qualidade. Isso também é verdade. Também é verdade. Então tem esse pequeno aspecto que a gente também tem que dar atenção e parabenizar as destilarias nesse aspecto, certo? Pessoal, gostaria de falar muito mais coisas, mas por hoje era isso. É bom estar de volta. Nos próximos 2 vídeos também vou trazer whiskies que tem pequenos detalhes de versionamento para agregar conhecimento nos nossos vídeos. Até lá, apreciem seus whiskies sempre com moderação. Nos vemos nos próximos vídeos. Saúde!